Pessoal, de forma simples, eu vou explicar aqui como é que o governo chegou a esse cálculo do impacto do PLC 28 de 36,2 bilhões em 5 anos. Como nós sabemos, o estudo do STF diz categoricamente que esse impacto não passa de 10,5 bilhões ao ano, no caso a partir do ano de 2018. Então, de forma muito simples, eu vou mostrar que o Levi, que é o ministro da Fazenda, e o Nelson Barbosa, que é o ministro do Planejamento, ou não sabe fazer conta de matemática elementar, ou, o que é mais provável, agem com profunda má-fé. Vou começar assim, lembrando o que seria o impacto orçamentário. O impacto orçamentário é exatamente o valor que determinada despesa atinge, ela representa naquele bolo de 100% que é o orçamento, no caso, o orçamento federal. Esse impacto ele precisa ser analisado anualmente. Por quê? Porque o orçamento ele é anual, ele começa no dia 1º de janeiro a ser executado e finaliza no dia 31 de dezembro. Então, dentro desse ano fiscal aí, você analisa o impacto, qual é o percentual que determinada despesa representa, de preferência percentual, ou o valor que representa nesse orçamento. Por quê? Porque no dia 1º do outro ano começa tudo de novo. Do mesmo jeito que tem aquela mesma despesa, mas também entra outras novas receitas. Antes de continuar, eu gostaria só de mostrar aqui, nesse gráfico aqui, dizer que esse gráfico como um todo, ele é ilustrativo. Então as faixas, as fatias aí coloridas, elas não representam percentualmente a situação, né? Porque fica mais fácil o pessoal entender como é que a coisa se desenrola. Na realidade, se a gente fosse tentar colocar percentualmente com relação ao orçamento, as despesas com salário dos servidores do Judiciário e do MPU seria esse filetinho aqui, nesse bolo orçamentário grande que nós estamos vendo aí. Bom, pois bem, o STF mandou o projeto de lei afirmando categoricamente que ele custará, a partir do ano de 2018, 10,5 bilhões. Bom, vou fazer um questionamento para vocês. Se essa reposição de perdas de 9 anos fossem pagas imediatamente em 2015, integralmente, que é o correto, inclusive, é o justo, inclusive, porque esse negócio de parcelar já foi uma postura dos servidores, uma postura de ajudar o país, de facilitar a negociação. Se isso fosse aplicado em 2015, agora em 2015, o impacto seria exatamente, a partir de 2015, 10,5 bilhões. Ora, aí já vem a primeira questão. Como é que, se eu aplicasse integralmente o PLC 28 no ano de 2015, o impacto seria de 10,5 bilhões a partir desse ano, como é que parceladamente, em 3 anos, esse impacto é de 36 bilhões. Então, tem algo aí estranho nessa matemática. E eu vou mostrar um pouco agora. Primeira coisa, pegando aqui o estudo e o impacto do projeto. 2015, 1,5 bilhões. 2016, por que ele é 5,3 bilhões o impacto lá em 2016? Porque ele mantém os salários que os servidores receberam desde 2015, então ele tem 1,5 bilhões que já está impactado no ano de 2015. Bom lembrar isso. Então acrescentou mais 3,8 bilhões em 2016, somando o total daquele ano de 2016 vai impactar 5,3 bilhões. Em 2017 é a mesma lógica. Vai acrescentar de despesas para pagamento de servidores mais 3,1 bilhões, somando, então, em 2017, o impacto naquele orçamento de 2017 vai para 8,4 bilhões. E, por fim, em 2018,
ele vinha com 8,4 bilhões de 2017, aí vai acrescentar 2,1 bilhões, ele vai para 10,5 bilhões, que é o total real do impacto. Ora, isso é o real. O que o governo está fazendo? O governo está manipulando dados de uma forma muito séria, porque está tentando enganar parlamentares e a população. Primeiro, o governo começou com aquele tal do impacto de 20,7 bilhões. Né? O que o governo fez? O governo somou o 1,15 bilhões de 2015, 5,3 bilhões de 2016, 8,4 bilhões de 2017 e 10,5 bilhões de 2018. E diz que o impacto é de 25,7 bilhões. Está errado. Isso é manipulação. Vamos tentar entender isso aqui. O impacto está aqui, ele é anual, é 10,5 bilhões. O que o governo está falando aqui é de despesas somadas de 4 anos. Se ele quer trabalhar com os 25,7 bilhões, ele pode. Só que ele tem que contar 4 orçamentos também. Porque junto com essas despesas também houve 4 orçamentos. E isso o governo não diz. Então aqui já há um sinal de que há uma manipulação para confundir a população. Porque aos olhos da população parece até que é 25,7 bilhões o impacto orçamentário. E ele esconde, ele fala muito pouco de que de outras situações, que é para poder passar a ideia de que isso é sobre o orçamento anual. Bom, só que o governo percebeu que isso que não estava pegando. Por que não estava pegando? Porque ele não reverteu a votação dentro do Congresso. Ele não conseguiu reverter a ampla maioria a favor dos servidores. Então ele fez uma coisa mais absurda ainda. O que ele fez? Ele acrescentou um ano para dar os 36,2 bilhões para nível de marketing na população. Então ele pegou o 1,5 bilhões de 2015, aí eu não vou mais citar, pegou os 10 bilhões, que quando chega em 2018 realmente o impacto é de 10 bilhões, e claro, o impacto a partir de 2018 ele vai ser 10,5 bilhões em 2018, em 2019, em 2020 e assim sucessivamente, porque é a despesa que vai ficar. Aí ele jogou, disse, não, foi uma coisa assim, tipo trama infantiloide mesmo, né? Mutreta de baixo nível. Joga mais um ano aí, 2019, que é mais 10 bilhões que vai ser gasto, e é despesa, então somou, deu 36,2 bilhões. Então ele está misturando as coisas para confundir a opinião pública. Bom, o que são os 36,2 bilhões? Vamos deixá-los aqui bem detalhados. Vamos lá, de novo. 1,5 bilhões de 2015. 5,3 bilhões de 2016. O que é os 5,3 bilhões? É 1,5 bilhão de 2015 e mais a despesa que vai aumentar em 2018, que é de 3,8 bilhões e que deu 5,3 bilhões. Beleza? Beleza. 2017. Aí aqui 8,4 bilhões, que está o quê? Está o 1,5 bilhões de 2015, o 3,8 bilhões que cresceu em 2016 e que deu então 5,3 bilhões, somado com mais 3,1 dá 8,4 bilhões. Ele chegou no 10 bilhões como? O 10 bilhões está incluído o quê? A gente já sabe. O 1,5 bilhões que já impactou em 2015, o 3,7 bilhões, aliás, 3,8 bilhões que já impactou em 2016, o 3,1 que impactou em 2017, chegando a 8,4, e por fim, o 1,8 de 2018 que deu 10,2 bilhões. Aí simplesmente ele jogou de novo o 2019 aqui para fazer 5 anos e somar e dar 36,2 bilhões. Ora, isso mostra uma verdadeira fraude contábil, vamos dizer assim, uma espécie de fraude contábil. Por quê? Ora, no impacto orçamentário do PLC 28, o que ele contou? Ele contou 1,5 bilhões, foram somados 5 vezes. Que ele contou o 1,5 lá de 2015, vamos dizer assim, de 2016,
que manteve 2017, 2018 e 2019. Os 3,8 bilhões que foram acrescentados em 2016 e que permaneceram, ele contou 4 vezes. Contou 4 vezes. E assim foi, sucessivamente, o 3,1 bi 3 vezes e 1,8 bi 2 vezes. Pronto, deu 36 bilhões. Ora, cada valor desses só deve ser somado uma vez, pois estamos tratando de impacto orçamentário sobre determinado orçamento e não de despesas ao longo dos anos. Uma coisa é o impacto sobre o orçamento, ou uma coisa é despesas ao longo dos anos. Ou seja, o impacto é de 10, só chegou a ser, inclusive, 10,5 bilhões só chegará em 2018. Agora, se é despesa ao longo dos anos, é só somar, realmente, mas tem que somar os 4 orçamentos, para poder realmente você entender o que está acontecendo. Ora, aí aqui vem uma piada. Se o governo quiser, então ele joga 2019, 2020 mais 10 bilhões, 2021 mais 10 bilhões, 2022 mais 10 bilhões, que esses gastos terão que continuar sendo gastos. Né? Essas despesas continuaram sendo gastas. Ora, já deu aqui um total de 67,7 bilhões. Ora, nesse caso, o governo ele precisa então contar também os 4 ou 5 anos de valor total do orçamento, que foi em 2015 de 9 trilhões, de 9,96 trilhões. Ora, então tem que contar 5 vezes. Contar 5 vezes e dizer, olha, gente, o total dos 5 anos em trilhões é 14 trilhões. E isso, aí dá para você ver o impacto que isso dá com os 36 bilhões sobre os 14 trilhões, sobre 5 orçamentos. Ou seja, para a opinião pública, ele só conta a despesa que tem com os servidores, mas não conta que anualmente outro orçamento entrará, será executado no dia 1º e terminará no dia 31 com essas despesas e com a renovação da arrecadação. Então, realmente, é uma fraude da opinião pública. É quase uma fraude fiscal, porque ela não é formal, senão seria uma fraude fiscal. Bom, acredito que os servidores sejam palhaços, eu tenho certeza que não são, que nós somos servidores, cidadãos brasileiros, que cumprimos nossos compromissos, assim como tenho plena certeza que os parlamentares, sejam deputados federais ou mesmo senadores, não são bobos da corte. Quer dizer, então é uma coisa assim, o governo está apelando, e que eu conclamo aqui, que é esse estudo de caso, vamos dizer assim, que desnuda o governo federal e seus representantes, seja apresentado para senadores e deputados e que eles, no dia da votação, da análise do veto, eles votem pelo Brasil, votem pela verdade, votem pela boa matemática e votem pelos servidores e pela justiça, derrubando o veto ao PLC 28.